Olá, aqui é o Thiago Mello do Vem a Mim Língua Russa mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana da Língua Russa. Fico muito feliz por você estar se esforçando para realizar seus sonhos relacionados ao idioma russo. Agradeço aos comentários que todos vocês me mandaram na primeira aula deste evento. Isso só mostra que existe uma comunidade de pessoas que realmente querem aprender russo e eu estou aqui me dedicando a ajudar todos vocês. Eu li absolutamente todos os comentários e fiz o possível para responder todo mundo. Saiba que você definitivamente não está sozinho nessa jornada. Todos nós aqui da comunidade Vem a Mim Língua Russa estamos buscando um objetivo em comum e estamos também dispostos a ajudar uns aos outros. No vídeo passado eu te mostrei que existe um passo a passo que, além de mim, pessoas comuns estão usando para atingir a fluência em russo. Seguindo esse passo a passo, é possível consumir e entender diversos tipos de conteúdos em russo, como por exemplo filmes, séries, podcasts, livros e até músicas. Também é possível conversar com os russos, fazer amizades e aproveitar oportunidades profissionais e acadêmicas. Tudo isso a partir do momento que você decide seguir o que eu estou te mostrando aqui no evento. Ainda no vídeo passado eu falei sobre o jeito errado de aprender russo e os maiores erros cometidos por quem está começando agora. Iniciar seus estudos sem cometer os erros que eu mostrei aqui no primeiro vídeo da Semana da Língua Russa é um pré-requisito para você garantir que tudo vai dar certo na sua jornada até a fluência em russo. Bom, depois do que eu falei no vídeo 1, você viu que realmente aprender russo está ao seu alcance, contanto que você siga o método e o passo a passo. Agora mesmo você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu faço para aprender russo de verdade? Por onde começar? Para onde ir? Em que eu devo me focar? Essas foram algumas das principais dúvidas das pessoas que assistiram à primeira aula e estão dispostas a dar o primeiro passo. É exatamente sobre isso que iremos falar agora. Agora vamos começar uma parte muito importante aqui dessa aula, então eu peço para que você entre em uma coisa que eu chamo de modo aula, que é quando você fecha todas as abas aí do seu computador, do seu celular, quando você sai do Facebook, sai do Instagram, sai do WhatsApp e você foca 100% aqui nessa aula, coloca ela aí no modo tela cheia. Se possível, você entra no quarto, você se tranca aí, né? Conversa com o pessoal que estiver aí ao seu redor, fala que agora você quer aprender russo, que você quer se concentrar, para que você possa tirar o máximo possível de proveito dessa aula, porque ela vai ser muito importante. Isso aqui vai ditar o seu futuro, tá? Isso aqui vai dizer se você vai se tornar fluente em russo de verdade ou não. Beleza? Então, vamos começar. Bom, como sempre, né? Estou eu aqui no cantinho, esse aqui é o meu quadro. Anotei tudo aqui porque esse PDF eu vou mandar para vocês consultarem depois. Vamos falar agora sobre as 4 etapas da fluência em russo, tá? Eu separei aqui em 4 etapas. E essas etapas funcionam mais ou menos como no processo de construção de uma casa. E isso significa que vai ser assim, ó. Primeiro, nós temos a etapa de planejamento, né? Quando você vai construir uma casa, você se planeja, você não começa do nada, assim, do zero. Decidi hoje que quero construir uma casa, amanhã já começa ali a colocar uns tijolos, um pouquinho de cimento ali de massa. Não, não é assim. Primeiro você se planeja, você vai tentar pensar ali, né, no que você vai precisar, né, se você vai contratar alguém para ajudar você, ou se você vai ir sozinho mesmo, como é que você vai funcionar ali, qual vai ser o tamanho da casa, né, que você quer construir. Então você vai se planejar em geral. E aqui ainda nessa aula eu vou falar para você sobre como se planejar, traduzindo aqui para o nosso mundo de aprendizagem da língua russa, tá? Então, é só uma analogia, mas nós vamos passar isso aqui para a aprendizagem da língua russa também. Então, o primeiro passo aqui, né, dessa etapa, dessas 4 etapas, é você se planejar. E aí, o segundo passo é você construir a fundação da casa, né? Depois de você ter se planejado, você já sabe como é que vai funcionar tudo certinho, aí você pode colocar a mão na massa. E por onde você começa? Pela base da casa, né? Pela fundação, para que a sua casa não desabe, né? Se você for construir uma casa em um terreno que não está tão firme assim, o terreno pode afundar, ou então ele pode levemente se inclinar, e isso vai comprometer a estrutura da casa. Ela pode começar ali a surgir rachaduras e isso vai levar ao desabamento da casa no futuro, né? Então, se você quiser construir uma casa, no caso aqui, se você quiser construir a língua russa dentro do seu cérebro, você precisa da base. Você precisa da fundação para que no futuro essa casa, né, no seu caso aqui a língua russa, não desabe e você esqueça tudo, por exemplo. Beleza? E agora, a terceira etapa é a construção. É você simplesmente começar a construir a casa, né? Depois da fundação, você pode começar ali a erguer as paredes, né? Então, pode começar a erguer aqui, pode colocar o pessoal para trabalhar para você começar a ver a casa erguindo, né? Sendo erguida ali e começar a tomar forma, certo? Então, essa aqui é a terceira etapa, a etapa de construção. Então, depois que você passa por todas essas etapas, aí sim vem a etapa de acabamento. Basicamente, a casa já está pronta, mas agora você vai dar o grande finale, né? Você vai
colocar ela do jeitinho que você quer. Então você vai pintar as paredes na cor que você quer, você vai colocar o telhado ali do jeito que você quer também, vai colocar ali umas portas, vai colocar uma decoração básica ali do seu jeito mesmo. E essa aqui é a nossa etapa de acabamento, beleza? Então para você se tornar fluente em russo, você vai precisar passar por 4 etapas, de acordo com o método que eu desenvolvi e que eu usei para me tornar fluente em inglês e em russo. A primeira etapa vai ser a de planejamento, depois fundação, construção e acabamento. Agora, nós vamos ver em detalhes o funcionamento de cada uma dessas etapas, para você saber exatamente o que fazer. Então vamos lá, a primeira etapa de planejamento. Antes de pôr a mão na massa, faça um planejamento para que tudo ocorra bem. Tem uma frase muito legal que eu gosto muito que diz assim: não se planejar é o mesmo que se planejar para fracassar. Então, se você quiser que tudo ocorra bem aí na sua jornada até a fluência em russo, você precisa se planejar. E aí, se você não se planeja, é óbvio, é verdade, assim, é o fato, né, que você vai ir para o caminho errado e aí vai dar zica para você no futuro, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então, sempre lembre-se aqui dessa frase, se você tiver aí alguma objeção com relação a essa etapa, tá? E basicamente, se planejar é o seguinte: por que você quer aprender russo, né? Essa aqui é a primeira pergunta que você tem que responder aqui nessa etapa de planejamento. Você vai responder a essas 4 perguntas aqui. A primeira delas é: por que você quer aprender russo? Pense sobre quais são suas motivações e anote-as para se lembrar em momentos difíceis, porque a jornada de aprendizado de qualquer língua não é fácil, tá? Ninguém diz que é fácil. Eu já disse que é simples, ou seja, é um passo a passo que você segue. Se você aplicar o passo a passo, você se torna fluente. Então é simples. Uma coisa simples é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. Mas o que é simples não significa que é fácil, tá? Porque assim, é complicado a questão da motivação, por exemplo. Por que você quer estudar? Vai chegar momentos, né, como eu falei aqui, ó, anote-as para se lembrar em momentos difíceis. Vão chegar momentos assim na sua jornada que você vai pensar em desistir. E isso é normal, acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, é normal. A gente simplesmente está com preguiça de estudar, ou então por qualquer outro motivo a gente pensa em desistir. Nesses momentos, você tem que se lembrar do porquê que você começou a estudar russo. Então você está lá pensando: nossa, eu não estou com vontade de estudar hoje, eu quero desistir, quero passar um mês de férias sem estudar. Nessa hora aí você vai se lembrar: tá, por que foi que eu comecei a estudar russo? O que foi que me levou a dar o primeiro passo? E quando você se lembra desse motivo, se ele for forte demais, né, para te fazer continuar ali na jornada, você vai voltar na hora, você vai lembrar do seu objetivo final, da sua meta. Você falar: não, eu tenho uma meta, agora eu tenho que cumprir a meta, então eu vou até o fim. Então esse é o motivo por trás dessa etapa aqui de planejamento, né, dessa primeira pergunta da etapa de planejamento. É você saber o seu porquê, é você ter um motivo. O motivo é assim, é o motivo, motivação na verdade, a palavra motivação, vamos ver, é o motivo que leva a uma ação. Então, quando você tem um motivo forte, né, um porquê forte, você vai agir para poder concretizar esse seu motivo. Então, é isso aqui que é dessa forma que funciona essa primeira pergunta, tá? Saiba aí o seu porquê. Isso aqui pode parecer besteira. Ah, não, isso aí eu vou pular porque é besteira. Não é besteira, pessoal. Isso aqui é a realidade pura, nua e crua, beleza? Então, vamos lá. Tenha em mente seu objetivo final. Então, depois de passar aqui pela nossa primeira pergunta, você vai pensar no seu objetivo final. Por que você quer aprender russo? Não porque, na verdade, mas onde você quer chegar com isso? Qual é o seu objetivo final? Você quer se tornar fluente em russo? Esse é o objetivo final? Ou você quer estudar na Rússia, né? Tem muitas pessoas aqui que querem estudar na Rússia, ou então até mesmo que já estudam e estão aqui aprendendo russo. Então você vai pensar no seu objetivo final. Seja ele simplesmente assistir filmes e séries em russo porque você gosta, ou então ler literatura russa em russo mesmo, no original. Esse também pode ser um objetivo final. Ou então, o que mais? Morar na Rússia, se casar com uma Rússia, ou então com um russo. O que mais? Estudar medicina na Rússia, que por sinal muito mais barato do que no Brasil, né? Sei lá, eu já vi uma reportagem assim que o cara falou que medicina na Rússia é 6 vezes mais barato do que no Brasil. Então, estudar lá é muito bom e o ensino também é muito bom. E aí você vai pensar no seu objetivo final para poder você ter isso em mente, beleza? E agora, a terceira pergunta é você ter uma expectativa de tempo para cumprir esse objetivo. Olha só, quando você tem uma expectativa de tempo, não significa que você tem que saber o tempo exato. Por exemplo, vai me levar 4 anos, 2 meses, 25 dias, 2 minutos e
3 segundos para me tornar fluente em russo. Não existe isso, tá? Isso aqui é só uma expectativa. É o que você espera. Mas nem sempre o que você espera é o que vai acontecer de verdade, né? As coisas são imprevisíveis. Então você vai só ter uma expectativa realista, tá? Muito realista. O que você acha aí? Você acha que você vai conseguir conquistar esse objetivo aqui seu em quanto tempo? Em 2 anos? Em 1 ano? Em 4 anos? Em 5 anos? Ou então a vida inteira? Pode ser que você nem tenha uma expectativa de tempo, tá? Se você quiser, pode até não colocar essa expectativa aqui. Mas eu sempre coloco porque eu quero ter uma noção de se eu tô indo no caminho certo ou não, né? Por exemplo, eu comecei a estudar russo ali, eu falei, tá, minha expectativa vai ser de 4 anos para conquistar o meu objetivo. Daí se passam 3 anos e eu penso, pô, eu não tô nem perto do meu objetivo, não tem jeito nenhum de eu conseguir alcançar o meu objetivo, sendo que eu tenho somente 1 ano ali restante, né? A expectativa foi de 4 anos, mas já se passaram 3 e eu ainda não cheguei nem perto. Então, eu vou ter uma noção de se eu tô indo no caminho certo ou errado, tá? Então, essa pergunta aqui, ela é importante por isso. E agora, a nossa quarta pergunta é, pensando no longo prazo, qual sua disponibilidade de tempo para estudar? Isso aqui significa o seguinte, você tem um objetivo, certo? Esse aqui é o seu objetivo. Agora, para alcançar esse objetivo, quanto tempo por dia você acha que você tem que estudar? Isso aqui é só achismo, tá? Ninguém tem a certeza de nada, é só achismo mesmo. Quanto tempo por dia? 1 hora por dia? 2 horas? A partir de mais de 2 horas já começa a se tornar inviável, né, para a maioria das pessoas. Então, você vai definir a sua disponibilidade de tempo pensando no longo prazo. Ou seja, você vai fazer isso aqui por vários e vários anos. Não vai ser assim, você não vai fazer isso aqui por 1 mês, ok? Então tem que ser uma coisa realista e que você consiga manter. Então, por exemplo, você consegue estudar 30 minutos por dia, certo? É realista. Você está pensando no longo prazo, né? Porque você vai estudar 30 minutos por dia durante 4 anos, por exemplo. Então é bem realista, é uma coisa bem conquistável, né? É uma coisa que é possível. E aí você vai pensar nisso aqui sempre de maneira honesta, tá? Você vai analisar aí o seu dia a dia, a sua rotina e vai conseguir pensar aqui em uma boa resposta para essa pergunta, tá? Então essas são as 4 perguntinhas que você tem que responder aqui na nossa etapa de planejamento, beleza? Agora uma pequena conclusão dessa etapa aqui de planejamento, às vezes é preciso dar 2 passos para trás e pegar embalo para dar 5 passos para frente. Aceite o fato de que você vai ter um começo lento, pois estará trabalhando no planejamento da sua jornada até a fluência em russo, tá? Então aqui eu não preciso dizer mais nada, você vai estar retrocedendo um pouco, né? Vai estar indo para trás para depois você correr, pegar embalo e dar um salto gigantesco para frente, tá? Então, essa etapa aqui de planejamento, ela não é colocar a mão na massa em si, ali começar a estudar já na hora. Vai levar um tempinho aqui para você se planejar bem. Mas, como eu falei aqui, né? 2 passos para trás para depois dar 5 passos para frente. Agora uma descrição aqui da nossa etapa de fundação. Para que sua casa não desabe durante a construção, foque no desenvolvimento de uma fundação sólida antes de começar a construí-la. Como eu falei para vocês, né? Isso aqui é tudo muito bem lógico, então não tem muito o que explicar. É você construir a sua base para que a sua casa não desabe no futuro. E essa base, basicamente, consiste em você completar esses 4 passos aqui. O primeiro passo é você aprender o alfabeto, né? Bem lógico aqui, para você se tornar fluente em russo, para você aprender russo de verdade, tem que saber o alfabeto. Afinal, o seu objetivo é chegar o mais próximo possível do nível dos nativos. Não quer dizer que você vai chegar, não quer dizer que vai ser rápido, mas esse deve ser pelo menos um objetivo. E todo nativo da língua russa sabe o seu próprio alfabeto, tá? Então, não caia nessa balela de, não, eu vou deixar o alfabeto para depois. Eu vou começar somente ouvindo a língua russa, vou aprender russo com a transcrição ali romanizada do alfabeto. Não, tem que aprender o alfabeto cirílico, o alfabeto russo. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, é super fácil. Aqui ainda na Semana da Língua Russa, você vai conseguir aprender esse alfabeto comigo, beleza? Agora aqui o nosso segundo passo é você aprender um vocabulário básico. Por exemplo aí, as 1000 palavras mais frequentes em russo. Por que as 1000? Porque elas vão aparecer em todo lugar o tempo inteiro. Então se você aprende as 1000, você já sabe boa parte aí daquele vocabulário que é frequente, que se repete o tempo inteiro. Então você tem que focar naquilo que você precisa. Não precisa aprender uma palavra que ninguém usa, por exemplo, palavras que as pessoas usam aí em literatura. Palavras que estão ali em um livro de literatura russa, por exemplo, são palavras que não são frequentes, que as pessoas não usam no dia a dia. Então você pode até saber ler literatura, você pode até entender aquelas palavras, mas você não vai conseguir, por exemplo,
ter uma conversa do dia a dia em russo, porque as conversas do dia a dia não utilizam palavras que são utilizadas em livros de literatura. Então, a princípio aqui no começo, é importante que você dê preferência para as palavras básicas, para as 1000 palavras mais frequentes, tá? E também outra coisa aqui, uma sacada genial, é que você não precisa procurar por uma lista de palavras mais frequentes, porque elas são frequentes, tá? E toda palavra que é frequente se repete a todo momento. E se essa palavra se repete a todo momento, ela está em qualquer lugar, ok? Então qualquer frase em russo, qualquer texto em russo, qualquer vídeo em russo, vai ter ali as palavras mais frequentes, porque justamente essas palavras são frequentes, tá? Então a lógica aqui, a sacada aqui, é que você não precisa procurar por elas. Elas estão em todos os lugares, é só você pegar assim qualquer uma. Se você tem um texto em russo aí, ou então uma frase em russo, aprenda todas as palavras daquele texto ali ou daquela frase, porque lá naquele texto ou frase estão as palavras mais frequentes, tá? Então não precisa procurar por elas, não precisa procurar por listas. E aqui agora, o terceiro passo é você começar a desenvolver a escuta para que seus ouvidos se adaptem aos sons da língua russa. Um erro muito comum que as pessoas cometem é estudar russo somente na base da leitura. Então, quando a pessoa pensa em aprender russo, ela pensa em um livro didático de russo. Ela nunca pensa em ouvir um áudio em russo, por exemplo, ouvir nativos falando, ou então ouvir música, ou então ouvir podcasts em russo. Então, a aprendizagem da língua russa, infelizmente, ela está muito relacionada à leitura, né? Você ter um livro didático na sua frente e começar a ler ali com o professor. Só que isso aqui vai prejudicar bastante a sua escuta, tá? Que é a habilidade mais importante de todas. Você só fala quando você consegue entender aquilo que você ouve, tá? Se você consegue ler alguma coisa bem, não significa que você consegue falar bem aquela coisa que você leu. Agora, se você ouve alguma coisa muito bem, e aí sim significa que você vai conseguir falar também, né? Você já vai ter o potencial de fala. Beleza? Então, desenvolver os ouvidos. E praticamente aqui é só você ouvir bastante russo, é você dar atenção à sua escuta, é você treinar. Isso aqui é uma habilidade, tá? E toda habilidade requer tempo e prática constante para você desenvolver. Então, seus ouvidos vão se adaptar à língua russa conforme você for ouvindo pessoas falando russo, e assim você vai desenvolver. Então, não negligenciem essa habilidade aqui de escuta, ok? E agora, o quarto passo é você se familiarizar com tópicos gramaticais simples, tá? Por exemplo, aí, o singular, o plural e também os gêneros das palavras passado, futuro, presente. Isso aqui, ó, são tópicos gramaticais simples, tá? Ou seja, nessa etapa aqui de fundação, lembre-se que você está construindo a sua base, né? A sua fundação. Então, isso aqui são apenas tópicos gramaticais simples, tá? Não precisa se aprofundar muito na gramática complexa, verbos de movimentação, casos, né, declinações, etc. Não, é coisa bem simples. Singular, plural, gênero das palavras, passado, futuro, presente e deu, tá? Por enquanto só isso. Isso aqui é só uma fundação. Vai chegar a hora de você se aprofundar. E essa hora não é agora. Beleza? Então, essa aqui foi a nossa etapa de fundação. Agora que você já tem uma base sólida, já tem uma fundação, já pode começar a erguer as paredes. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui na etapa de construção. Beleza? Então, agora que sua fundação está pronta e sólida, você já pode começar a erguer a estrutura da sua casa, beleza? E basicamente significa expandir massivamente o seu vocabulário. Vocês se lembram que aqui na etapa de fundação vocês vão aprender as 1000 palavras mais frequentes? 1000 palavras é pouquíssima coisa, pessoal. Vai por mim, eu tenho um registro de mais de 10.000 palavras aprendidas em russo. E 10.000 palavras para mim não foi tão difícil assim, mas 1000 palavras, cara, é mamão com açúcar, tá? E tem um método para isso, tá? Não fique pensando que, nossa, ele é gênio, ele é muito bom, não. É normal aprender 10.000 palavras, contanto que você tenha um método, qualquer pessoa consegue aprender também. Beleza? Então, depois de 1000 palavras, que acontece aqui na nossa etapa de fundação, vem a etapa de construção, onde você vai expandir massivamente o seu vocabulário. Então, aqui, a diferença é o seguinte: você não vai somente aprender as palavras mais frequentes, as palavras mais básicas. Aqui você vai expandir massivamente, tá? Massivamente significa basicamente que você vai expandir muito, mas muito mesmo. Você vai aprender todas as palavras que você quiser aprender, que são importantes para você. Não importa se a palavra é difícil ou fácil, se a palavra é frequente ou não é. Se for uma palavra que você quer aprender, você vai aprender de vários contextos diferentes, de várias áreas diferentes, tá? Então, é a expansão massiva do vocabulário para você aumentar aí. O objetivo é 10.000 palavras, beleza? Então, é muita, mas muita palavra mesmo. Essa é basicamente a nossa diferença.
Aí depois vem o segundo passo, que significa aumentar e solidificar a sua compreensão oral e escrita, tá? Então olha só, aqui na nossa etapa de fundação, você começou a desenvolver a sua escuta, tá? Começar a desenvolver a escuta significa basicamente que você vai desenvolver um pouquinho ali. Vai ser o seu nível básico de escuta. Só que aqui na nossa etapa de construção, você não vai só melhorar a sua escuta, mas você vai solidificar ela. E o que significa solidificar a escuta? Bom, lá na nossa etapa de fundação, a gente simplesmente ouvia e a gente entendia de vez em quando. Sabe quando você ouve alguma coisa em russo e aí do nada você entende muito bem, você entende ali 80%, 90% do que você está ouvindo, mas de repente, no dia seguinte, você vai ouvir de novo alguma coisa em russo e você entende só 30%, ou então só 20%. Então, há uma oscilação, né? Há essa variação aí. Às vezes você entende muito e às vezes você entende pouco. Isso acontece porque você está na etapa de fundação ainda e isso aí é um nível básico, então é super normal. Mas aqui na etapa de construção, né, que seria mais ou menos aí considerado o nível intermediário de russo, você quer solidificar a sua compreensão oral e escrita. Então você não quer entender de vez em quando, 80%. Você quer entender todas as vezes 100% ou mais, tá? 100% assim é difícil, né? Vamos dizer aqui 80%, tá? Porque 100% é um número bem que varia. Ninguém nunca entende 100% de alguma coisa. Sempre há, assim, uma coisa ou outra que você não entende, tá? Então aqui, esse segundo passo da etapa de construção é você solidificar a sua compreensão para que você entenda grande parte do que você está ouvindo sem oscilação, tá? Sem essa variação aí de às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, beleza? E agora vem aqui a nossa prática, o nosso terceiro passo, que significa praticar a imersão interna e externa, ou também conhecido como piscina e mar, tá? Que é um conceito aí criado pelo Mário Vergara, tá? A analogia de piscina e mar foi criada por ele, mas eu chamo isso de imersão interna e externa. Agora, eu vou explicar para você o que significa essa imersão interna e externa, porque sem ela, eu digo para você, não dá para aprender russo sem imersão interna e externa, tá? Sem isso aqui, não tem russo. Então vamos lá, ó, presta atenção porque essa parte aqui vai ser muito importante. Na terceira etapa, que é a etapa de construção, tem um passo aqui que é a imersão interna e externa. Basicamente, a imersão interna significa você ler e escutar conteúdos adequados ao seu nível atual. É se imergir com materiais didáticos de compreensão relativamente fácil, tá? Compreensão relativamente fácil. Ou seja, é uma piscininha. Isso aqui, essa imersão interna na língua russa, é uma imersão artificial. Por exemplo, é o seu professor de russo falando devagar para você entender. Isso aqui não é o russo da vida real. Nenhum nativo vai falar da forma como o seu professor fala com você, tá? Então, o professor está facilitando. Ele está falando devagar, ele está usando palavras simples para você entender. Então, é um ambiente controlado. É como se fosse uma piscina, sabe? Uma piscina aqui é um ambiente controlado. Se você entrar na piscina, você não vai se afogar, provavelmente, né? Porque aqui a piscina é rasa, tem bordas aqui para você se segurar, né? Caso você esteja ali morrendo. E também a água pode ser quente, então é um ambiente artificial e controlado. A água é doce também, não tem nenhuma coisa assim que vai te prejudicar, né? Que vai dificultar a coisa. Então, basicamente, imersão interna é um ambiente artificial, é o seu professor de russo ali falando devagar e usando palavras simples para você entender. Só que isso aqui não é o suficiente, tá? Isso aqui é o que as pessoas passam 100% do tempo, né? Eu diria aí que basicamente 99% do tempo os estudantes de russo passam fazendo imersão interna, ou seja, a piscina. Só que tem um porém. Existe também uma coisa chamada mar, tá? O mar seria a imersão externa, que no caso aqui seria você ler e escutar conteúdos da vida real, se imergir com livros, vídeos do YouTube, filmes, séries e podcasts que não foram necessariamente feitos para um estudante de russo como você, e sim para nativos da língua russa, tá? Para outros nativos da língua russa. O mar seria o idioma russo da vida real, ok? Então, piscina é o idioma russo inventado, né? Digamos assim, artificial. Já o mar é o idioma russo da vida real. Então, ó, olha só a diferença entre a piscina e o mar. Tá vendo aqui a piscina? Isso aqui é piscina. Olha só aqui agora o mar. O mar é cabuloso, galera. O mar é a vida real da língua russa. Eu tenho certeza que você não está preparado para o mar, porque ninguém nasce preparado para ele. É normal. Só que você quer nadar no mar. Você deve ter como objetivo nadar no mar. Você não quer ficar a vida inteira aqui na piscininha, com o seu professor de russo, falando devagarzinho para você.
no livro didático ali, onde as palavras são simples, né? Palavras de livros didáticos. Você quer vir para o mar. E aqui no mar, a água é salgada. Aqui no mar tem onda para te derrubar o tempo inteiro. A água é profunda, então não é igual na piscina, né? Na piscina que você entra, você não morre. No mar, se você não souber lidar com ele, você morre. Aqui também tem peixes, tem bichos que podem te matar. Ou seja, o mar é a vida real e é no mar que você quer ir, tá? Você não quer ficar preso à piscina. Beleza? Então, essa é o terceiro passo da etapa de construção. É você se preparar para o mar, ok? É você se preparar para a imersão externa. É você sair da piscina e começar a treinar no mar. Que, por sinal, esse aqui é um dos erros muito comuns, tá? O cara só estuda, mas ele nunca se prepara para a vida real. Ele nunca se prepara para o russo da vida real, ok? Bom, então, basicamente, no meu método, quando você chega aqui na etapa de construção, a gente começa a te preparar para o mar, tá? A gente começa ali toma aqui o mar, agora você vai aprender a nadar na vida real, chega de piscininha, vamos aprender a lidar com a vida real, né? Então é isso aí. Agora vem, pessoal, a nossa etapa de acabamento. Sua casa está construída. Agora você pode colocar o telhado, pintar, decorar e tapar os buracos que foram passando ao longo do tempo, ao longo aí dessa jornada, tá? Então, basicamente, pessoal, já passou pelas 3 etapas anteriores, né? Planejamento, fundação, construção. Agora vamos dar ali um acabamento final para colocar tudo do jeitinho que você quer, para corrigir a sua fluência, para deixar a sua fluência mais fluida, né? Digamos assim, para poder corrigir os errinhos que foram passando ali ao longo do tempo, tá? Então, basicamente, ó, vamos lá que eu vou descrever essa etapa aqui para você. Deixa eu separar isso aqui. Esse material aqui eu vou mandar para você, né? Por isso que tá tudo aqui anotadinho. Vamos lá, primeiro passo, escutar, ler e aumentar o vocabulário constantemente. Então você pode perceber que em todas as etapas a gente escutou e leu russo, tá? Isso é uma coisa que é infinita. Você nunca vai parar de escutar e ler coisas em russo. Se você quer continuar sabendo russo, se você não quer esquecer, então inevitavelmente você tem que continuar lendo e escutando, tá? Isso aqui é uma coisa constante. Ela tá em todas as etapas, ok? E agora o segundo passo é você falar e escrever com consistência. Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas na etapa de construção, em todas as etapas anteriores, desde a etapa de planejamento até a etapa de construção, a gente não falou russo, tá? A gente não praticou a fala e a escrita. Por quê? Porque seguindo a ordem natural do aprendizado, primeiro você entende o que você escuta e o que você lê, depois você pratica a sua fala e a sua escrita. Então, aqui na etapa de acabamento, na última etapa, é a etapa em que você vai começar a falar russo o máximo possível e a escrever coisas em russo para você praticar. Não significa que nas outras etapas você está proibido de falar ou então de escrever coisas em russo. Você pode. Se você quiser ali, de vez em quando, dar uma conversada em russo, você pode. Não é proibido. Só que esse não é o foco, tá? Então o foco lá é outro. Agora, aqui na etapa de acabamento, aqui sim o foco vai estar também na fala e na escrita, tá? Então aqui vai ser onde a mágica acontece. Então esse aqui foi o segundo passo da nossa etapa de acabamento. O terceiro passo é você estudar russo em russo. Então, se você quer se tornar fluente em russo, você tem que aprender russo da mesma forma como os nativos aprenderam, tá? Então você vai buscar repetir os nativos. O que foi que um nativo da língua russa fez para aprender russo também? Você vai fazer igual. Uma das coisas que esse nativo fez foi estudar a própria língua dele na própria língua dele. Então, um nativo da língua russa aprendeu russo estudando em russo. Ele não usou inglês ou então português ou qualquer outra língua para aprender a própria língua nativa dele. Você vê a lógica nisso? Então, você aprendeu português em português. Você não usou outra língua para aprender português. Então, foi português 100% em português. E aqui, como o nosso objetivo é fluência verdadeira, a fluência real. A gente tem que estudar russo em russo. Então, aos pouquinhos, né, de forma gradativa, nós vamos se desfazendo do português, tá? Isso aqui tem um método, tá? Isso aqui tem uma técnica, tem um passo a passo para você se desfazer do português e você começar a pensar em russo, para você começar a estudar em russo, para que não seja tão difícil assim essa transição, beleza? Então, estudar russo em russo. Eliminar o português aos pouquinhos e começar a usar o russo que você sabe para aprender mais russo. Isso aqui é crucial se você tem esse objetivo de se tornar verdadeiramente fluente em qualquer língua, tá? Na língua russa aqui no nosso caso. E aí o quarto passo é você se aprofundar um pouco mais na gramática, tá? Então vocês viram que aqui na nossa etapa de fundação, a gente apenas
se familiarizou com tópicos gramaticais simples, tá? Isso aqui é só se familiarizar. Não é dominar 100%, não é saber todas as respostas gramaticais, né, para as perguntas. É só se familiarizar. É só você saber que aquele conceito gramatical existe. É você ter uma ideia de que ele existe. Não precisa memorizar nada, não precisa decorar nada, não precisa se preocupar com nada, não precisa nada, tá? Sem preocupação, zero estresse. Só que aqui na nossa etapa de acabamento, agora sim chegou a hora de se aprofundar, tá? Agora você já tem uma ideia de como a língua russa funciona. Você já sabe russo aqui, na verdade. Nessa etapa aqui você já sabe russo. Só que aí você já pode começar a trabalhar de forma mais profunda na sua gramática. Então você pode ver que aqui no método nós temos o quando de tudo, né? Tudo tem um porquê e tudo tem um tempo certo. Não tem que começar a desenvolver a gramática de forma profunda logo no início do aprendizado, né? Se vocês assistiram lá o meu vídeo sobre como dominar a gramática da língua russa, o jeito certo, o vídeo que eu recomendei para vocês na aula passada, aqui da Semana da Língua Russa, lá eu falei sobre isso, tá? Então se você não viu, recomendo muito que você veja e não perca esse vídeo. Então é isso aí, aqui agora você vai se aprofundar um pouco mais na gramática, tá? Esse aqui é o nosso quarto passo da etapa de acabamento, que é a quarta etapa. E agora o último passo é você estudar menos e viver mais, tá? Como eu falei para vocês, você não vai aprender russo somente estudando, tem que viver a língua, tem que ler coisas em russo, tem que assistir vídeos em russo, tem que ouvir música em russo. Se você gosta de podcast, ouça podcast em russo, tem que trocar o seu computador para russo, colocar o seu Facebook em russo, tem que usar o próprio Facebook russo, né, que é o VKontakte, eles têm lá as próprias redes sociais deles, que basicamente só tem russo lá, e também a rede social é em russo, beleza? Então é muito boa. Então você vai começar a colocar a sua vida em russo, você vai colocar, sei lá, seu esposo, sua esposa em russo, brincadeira, não tem como fazer isso, tá? Mas se você puder e na sua cidade tiver russos, tenta fazer amizade com o pessoal. Se você tem interesse em viajar, ou então se você pode viajar, se é viável para você, faça uma viagem para a Rússia. Só que isso não é uma obrigação, tá? Não é uma coisa necessária aqui no método. O que é necessário é que você faça o que está ao seu alcance. Então, você consegue assistir um vídeo em russo no YouTube, você consegue ouvir música em russo, você consegue ler um livro em russo. Tem aí disponível para todo mundo, independente de onde você se encontra agora, né? Se você está no Brasil ou se você está na Rússia. Você consegue colocar o seu computador, seu videogame, seu celular, sua televisão, você consegue colocar esses eletrônicos em russo, consegue colocar também as suas redes sociais em russo, beleza? Então isso aqui significa que você vai começar a viver a língua russa, como se você fosse um russo, né? Você vai pensar, o que um russo faz que eu não faço? O que um nativo da língua russa faz que eu não faço? Aí você vai começar a fazer isso, ok? Então aqui, ó, etapa de acabamento, vai começar a fazer tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Mas eu entendo que muitos de vocês querem ir um pouco além e preferem estudar russo com o meu próprio acompanhamento pessoal. O fato é que uma das frentes de atuação do projeto Vem a Minha Língua Russa é a produção massiva de conteúdos nas redes sociais, como por exemplo no canal do YouTube, no Instagram e no Telegram. Eu publico aulas de russo e dicas toda semana nessas plataformas. Faço isso porque quero divulgar a língua russa, quero que mais pessoas aprendam essa língua incrível. Também quero que cada vez mais as pessoas conheçam o método que eu estou te apresentando aqui e, de certa forma, o ensino da língua russa no Brasil fique cada vez mais acessível, moderno e prazeroso. Além dos conteúdos gratuitos que eu publico na internet, também tenho um curso para um grupo fechado de alunos que querem aprender diretamente comigo e com minha equipe. O curso de russo Fluência Incondicional oferece materiais e aulas sequenciadas de forma que seu aprendizado seja mais fácil e menos estressante. O curso é completo, você terá acesso a todas as aulas, materiais e suporte para tirar dúvidas diretamente com o professor, o que te levará do zero ao nível mais avançado em russo, estudando no seu próprio ritmo e tempo. Eu vou falar mais sobre o curso e a abertura de uma nova turma no terceiro vídeo da Semana da Língua Russa. Na próxima aula vamos colocar a mão na massa e você vai começar a aprender russo de verdade. Aqui no evento nós temos dois tipos de pessoas, as pessoas que já sabem o alfabeto e as que ainda não sabem. Por este motivo, na próxima aula eu vou ensinar o alfabeto de uma forma bem simples. Você vai ver que ele realmente não é tão difícil quanto parece. Ele não é aquele bicho de 7 cabeças que as pessoas dizem por aí. Além disso, você também vai aprender com a ajuda de um diálogo bem bacana que eu preparei. Você verá o método Vem a Minha Língua Russa sendo usado na prática. Resumindo, a próxima aula vai ser bem completa. Além do alfabeto, também vamos aprender muitas palavras, frases e expressões em russo. Prepare
prepare-se para ver o idioma sendo usado na prática e aprender demais. Então comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você tem interesse em estudar com a gente. Pode deixar também todas as suas dúvidas que eu irei responder com o maior prazer e não se esqueça das nossas duas hashtags principais. A primeira delas é a hashtag Venha Minha Língua Russa, para você mostrar que está fazendo parte da nossa comunidade, e também temos a hashtag Até o Fim, para você provar que chegou aqui até o final do vídeo.